Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Mais um episódio. Nossa, a gente tá muito Ai, hoje a gente tá demais. Além do look... É o look que deixa a gente em sintonia. A gente eu vem acho mais, que é isso. Entendeu? Tá, a partir de agora, apenas looks combinando. Não, deixa eu contar. A gente já vai ter viajado desse episódio? Já. As pessoas já vão ter assistido, eu vivendo um dia com você? Já. Véi, eu não sei. No próximo episódio que a gente for gravar, eu conto a minha experiência. Eu tô ansiosa, mas vamos ver. Assim, só pra pontuar, vocês estão de prova. Foi uma ideia da Núbia. Da própria pessoa. Eu não obriguei ela a nada. Faz o favor de fazer o que você faz de melhor. Que agora eu vou fazer a minha blogueiragem. E hoje eu vou lançar um desafio. Vamos lançar um desafio? A braba, lança. Nem sei o que é, mas vai. Você compartilhar com alguém este vídeo do YouTube com pelo menos uma mulher. Porque esse tema de hoje, esse tema é inédito. Não. Eu duvido que tenha uma mulher nesse mundo que não precise desse episódio de hoje. Exato. E exclusivo, tá? Nunca tivemos uma profissional com esse assunto em 2 anos de podcast. Exatamente. E ela chegou chegando, tá? Daqui a pouco a câmera vai virar. O poder. Vocês vão sentir, entendeu? Vale por 2. Eu vou dar um spoiler. Inxalá. Inxalá, tá? Inxalá. Mas vamos lá, Ai, vão achar que é a Carla Dias. Mas Carlinha, queremos você aqui no nosso podcast. Boa. Né? Olha, já vamos... Aquelas... Já convida. Enfim, já. Né? Vai que a gente recebeu, não, seguimos. Seguinte, compartilha esse episódio com alguém, faça isso, se inscreve e compartilha com uma mulher. Manda o link lá no WhatsApp, no seu grupo de amigas, pra essa corrente do nosso podcast chegar pra mais pessoas. Todos os temas que a gente traz aqui são vai além, né, da motivação, mas sim para ensinar vocês sobre algum tema, trazer conhecimento sobre algum tema. Então é muito legal que vocês ajudem, né, a nossa corrente crescer, a nossa comunidade crescer. Confere se você está inscrita. Não esquece de toda vez que você assistir o vídeo, curtir o vídeo, pô! Se você curtiu, né? Também não dá pra ser nada. Não, curte. Se você não gostou, curte também. Porque ajuda a gente. Faz uma boa ação também. A boa ação do dia é ajuda curtir. A gente, pô, né, amiga? E, não esquece. Comenta aqui, fala o que você achou do episódio, deixa suas dúvidas. Às vezes as participantes também entram aqui e conseguem responder vocês, certo? E aí estamos nas nossas redes sociais. Ela Motiva com os melhores cortes do episódio na íntegra. Então a gente traz o episódio na íntegra aqui pro YouTube e no Instagram a gente seleciona os melhores cortes aí pra trazer vocês pra cá também, né? Que aqui é a nossa prioridade, pra vocês assistirem tudo, todas as dicas, all in, ok? Também lá no nosso link no Instagram existe um formulário no qual você pode preencher pra fazer parte do Ela Motiva. E assim, não economize nas palavras. Eu e Nunu lemos tudo que vocês escrevem lá. Nossa, tá um negócio já nesse ritmo. Entendi. Tá, então, assim, se você quiser escrever alguém, já tivemos caso do marido que escreveu a mulher, da amiga que escreveu a amiga. É verdade. Então, também, se você sabe que essa pessoa tem uma história motivadora, mas essa pessoa não tem, né, assim, ainda tá faltando um incentivo, uma coragenzinha, sabe? Faça isso e deixa o telefone dela lá que a gente vai chamar ela. É verdade. E, último recado, prometo, e a gente já entra nessa pauta. Agora, você pode ser um patrocinador do Ela Motiva. Assim Temos como Gráfica Abreu, que patrocina as nossas canecas, os nossos presentes para as nossas convidadas. Então, se você tem um negócio, se você quer patrocinar a gente, estar aqui, né, fazer parte dos presentes, ou enfim, daquilo que você quiser, manda um bolo. Fitness. Entendeu? Por favor. Porque senão fica difícil. Vamos pontuar. Galera, que mande coisa fitness. Tá. Não é? Porque senão aí os convidados não comem. Os convidados. Os convidados. Mas é isso, tá? Certo? Recados dados. Blogueiragem finalizada. Vamos para o assunto que interessa. Você está preparada para esse tema de hoje? Esse tema de hoje, posso... assim, ansiosa. Quer que eu faça a apresentação? Claro, por favor. Essa mulher maravilhosa que está aqui na frente, ela é mentora de finanças para mulheres e palestrantes. Coisa boa. Ou seja... Aprenderemos. Nossa, hoje o vocabulário tá perfeito. Aprenderemos como investir o nosso dinheirinho. Money. E como
lidar com o dinheiro, que eu acho que aqui também existem vários tabus que a gente estava conversando sobre isso nos bastidores. Exatamente. E aí, o tema de hoje é mulheres investidoras, mulheres livres. E agora vocês estão preparadas para ver quem está aqui na nossa frente? Vamos apresentar com vocês, Tayane! Seja muito bem-vinda, gente. Olha essa mulher. Tá. Muito Ela veio no luxo, Ela tá? veio a cara da riqueza, entendeu? Ó, Muito dinheiro, meus amores. Seja bem-vinda, Thay. Muito obrigada, meninas. Eu tô muito feliz. É uma honra estar com vocês nessa tarde, poder compartilhar de um assunto tão importante, que é educação financeira. Então, muito prazer. Sou Tayane Paixão, sou educadora financeira, trabalho especificamente com mulheres, sou economista de formação, Uau. trabalho há mais de 8 anos com planejamento financeiro. Então, sou especialista nesse assunto e hoje espero contribuir muito na jornada dessas mulheres ouvintes que acompanham o Ela Motiva. Conta pra gente, antes da gente começar a falar, antes da gente mergulhar nesse assunto, um pouquinho sobre você. Quem é você? Como você chegou na educação financeira? Lili, eu digo que o meu trabalho hoje, a semente do meu propósito é a minha história de vida. Hoje eu tenho 28 anos, eu sou uma garota periférica, nasci e cresci na periferia, a minha família é alagoana, uma família muito simples, que veio, né, de Alagoas para São Paulo em busca de trabalho. A gente ouve muito de quem é nordestino, essa jornada, né, de vir para cá mesmo em busca de trabalho e melhores condições. Então, toda a minha família praticamente seguiu esse processo. A minha mãe, os meus tios e a minha mãe, ela por muito tempo trabalhou demais para conseguir construir uma casinha, criar os filhos e dar boas condições para nós. A nossa infância foi uma infância de muito amor, porém de muita escassez financeira, dada a estrutura que a gente tinha de acesso e tudo mais. Então, hoje eu não tenho mais a minha mãe, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade. E a partir de então, muita coisa veio de forma precoce. Qual o nome dela? Vida. Helena. Dona Helena. Ai, que nome. Helena, sou apaixonada por esse nome. E então, depois que eu passei por esse processo do luto, eu tive que encontrar um novo caminho para minha vida, de olhar ou eu ficava naquele contexto que eu estava extremamente depressiva, uma adolescente totalmente desolada, porque a gente perde o chão, né? A mãe, ela tem essa questão de ser a base, de ser a rede protetora. E eu já vinha de um contexto em que eu não tinha o meu pai biológico presente também. Meu pai, ele abandonou minha mãe enquanto ela ficou grávida. Então, por muito tempo, ela ficou mãe solo, depois conheceu o meu padrasto e seguiu o caminho dela. Então, tudo isso faz parte da minha história e eu me orgulho disso, porque eu tive que passar por vários processos e renascer e reconstruir. E hoje eu digo que o meu trabalho é a semente do meu propósito, é a minha história de vida, muito por causa disso. Porque eu cheguei lá no fundo do poço, na adolescência, aquele monte de hormônio, aquela coisa acontecendo, e eu tendo que passar por esse processo tão duro, tão difícil. Foi o processo mais doloroso da minha vida. Eu fiquei ausente da escola por muito tempo, tive que realmente me ausentar, tratar a minha saúde. E quando a minha mãe faleceu, a minha tia assumiu esse papel como cuidadora ali, pegou a minha guarda e passou a cuidar de mim. E uma forma que a minha tia encontrou de me tirar disso foi me incluindo no mundo do conhecimento. Então, eu fazia um monte de coisa. Minha tia eu comecei a trabalhar, eu fazia vários cursos, final de semana eu fazia teatro, inclusive, Uau! que foi o que desenvolveu a minha comunicação hoje. Eu sou muito grata por isso. Qual o nome dela? Severina. Obrigada, Severina! A minha tia, ela é o meu maior case de sucesso. Se você perguntar uma referência feminina que te inspira, é a minha tia. Então, ela conseguiu, com o jeitinho dela, me colocar em algumas atividades para eu sair desse contexto de luto, de sofrimento e passar a olhar para a vida de uma outra forma. Então, o conhecimento, a educação transformou a minha vida, porque foi ali que eu comecei a olhar para mim, o que eu queria para mim. Aquilo ali acabou para mim? Não, eu era super jovem, eu queria mais, eu sempre fui sonhadora, sempre fui de querer mais, de sonhar alto, de conquistar voos muito altos. Então,
Esse processo ele foi bem importante para mim nesse sentido. Eu vivi essa transformação e hoje eu ajudo outras mulheres a passarem por esse processo. Então, eu me formei na faculdade como bolsista de baixa renda. Eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Consegui uma bolsa de estudos, me formei, fiz o intercâmbio, fui estudar na África do Sul. Uau, gente, que história dessa mulher! E tudo isso foi me servindo ali de sementes que eu fui plantando pra minha vida dos sonhos. Eu sabia que eu precisava viver esse tipo de experiência. Eu sempre queria muito, porém eu tinha a barreira financeira, que para aquele momento era extremamente desafiador pra mim. E eu consegui pagar o meu intercâmbio com o meu salário de estagiária. E isso é uma história que eu conto muito no meu perfil, que eu sempre trago conteúdo, porque eu ouço muitas mulheres deixando de viver os sonhos que elas querem por falta de dinheiro. E muitas vezes não é a falta de dinheiro, é não saber administrar os recursos que tem, saber fazer boas escolhas, abrir mão de algumas coisas para você ter acesso a outras. Então, depois que eu passei por todo esse processo, na faculdade de economia eu passei a me interessar mais sobre o mercado financeiro, sobre esse tema, comecei a aprofundar. Eu invisto meu dinheiro desde os meus 16 anos, desde o meu primeiro emprego. Então, desde então eu vim me aperfeiçoando e hoje eu trabalho diretamente com isso. Uau! Caraca, que história! Tô de boca aberta aqui, cara. Sim. Maravilhosa. Que Mas ao mulher. mesmo tempo que você teve a dificuldade financeira, você deu uma reviravolta, né? Eu dei a volta E por falou, cima, aqui meu não. filho. Eu falei, aqui não. Aqui não! Aqui não! No, eu passei por um aumento de renda exponencial. E isso veio muito por causa do meu desenvolvimento pessoal. E isso é uma coisa que é muito importante da gente introduzir esse tema. Porque os seus resultados financeiros, eles estão totalmente correlacionados com a pessoa que você é. E o sucesso, ele vem pela pessoa que você se torna. Então, você cuidar do seu desenvolvimento pessoal, trabalhar autoconfiança, imagem, você ter um momento de estudos, de você olhar pra você como mulher e trabalhar o seu empoderamento, o seu protagonismo, foi isso que me fez ter resultados financeiros. E é o caminho que eu acredito. Quando eu falo de finanças para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, a gente tem esse olhar 360, porque não é você ir direto na conta bancária, é todo o contexto que tem por trás que tá te fazendo ter esse resultado financeiro. Então, antes de você olhar para os seus números, para o seu salário que você ganha hoje, você precisa olhar para você, para a sua rotina, para os seus hábitos. São hábitos saudáveis? São hábitos ruins? As habilidades que você tem, o conhecimento que você tem hoje são suficientes para levar você a se tornar a mulher que você quer ser? A mulher que é protagonista, que viaja, que tem dinheiro, que tem dividendos recebendo na conta, que está multiplicando, que tem a casa própria? Muitas vezes não. E é aí que a gente tem que trabalhar, entendeu? Então, o desenvolvimento, ele antecede esse processo de sucesso financeiro. A gente precisa trabalhar realmente a parte interna, principalmente mentalidade, de você conseguir acreditar que é possível, você ler, estudar sobre isso, buscar boas referências. Nós, mulheres, precisamos de boas referências. Quem são as mulheres que te inspiram hoje? O seu ambiente que você está inserida, ele conta muito sobre esse processo de você crescer e você almejar lugares maiores. Então, muitas vezes a gente não tá em ambientes que nos ajudam, nos impulsionam. Muito pelo contrário, eles servem de âncora e não deixam que a gente saia dos lugares. Então, é muito mais fácil você evoluir, trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, caminhando com outras mulheres que estão no mesmo movimento, do que você se manter no contexto que você tá, que você sabe que é um contexto extremamente difícil, para você conseguir sair sozinha, entende? E aí que vem a força de nós estarmos aqui reunidas hoje para criar esse movimento. Eu e Nu sempre conversamos sobre mentalidade, né? E aí a gente sempre também conversa sobre a questão da mentalidade financeira. Porque existem contextos familiares, por exemplo, você soube ressignificar e muito bem a sua história, né? De uma escassez para uma mulher que tem dividendos, casa própria, enfim. Mas o contexto familiar, ele conta muito, né? Por exemplo, como seus pais investem, como seus pais gerenciam o dinheiro. Isso conta muito pela pessoa que você é, porque você talvez está acostumado só com aquele padrão.
Nossa, total. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso agora. E aí, essa questão meu do exemplo. é o ambiente, né? Pô, você viveu, sei lá, você morou com seus pais até os 20, 21, sei lá, 25 anos, vamos colocar a média aí. 25 anos, você entendeu que lidar com dinheiro era da forma que os seus pais lidavam. Porque educação financeira mesmo, a gente não tem acesso. Sim, exatamente. Né? Na escola, eu acho que deveria ter, desde o primário, Com tem que certeza. ter, né? Sim. Então, cara, como essa questão dos pais interfere, né? Eu percebo, assim, você tava falando sobre isso agora, eu vejo a diferença. Na minha família, assim, nunca teve uma educação financeira. Era sempre ali na risca, sabe? Quando vai passando mês a mês, assim, vai e vai. Eu sempre vi meus pais nesse processo. Na família do Lucas, ele sempre teve uma educação financeira diferente. E aí, quando eu casei com o Lucas, e desde vejo o Lucas novo, ele fazia estágio, ele ganhava, sei lá, no comecinho da jornada dele na educação física, ele ganhava R$60. Cara, dos R$60 ele guardava dinheiro. Então, ele já tinha esse hábito e essa educação de guardar dinheiro, de que se agora não dá, não vou fazer. Então, a hora que a gente se juntou, eu falei assim, cara, é bizarro a diferença. Você trocou cara. o seu ambiente, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso. Imagina, eu pegava meu dinheiro e gastava. E depois eu fiz o contrário. Eu comecei a ter dinheiro e eu tinha medo de gastar o dinheiro. Porque você fala, cara, eu não quero passar pelo mesmo, e você fica ali, né? Sim. E o quanto que é um processo isso, né, tá? Com Total de certeza. mentalidade. Eu acho que eu escuto muito falar que dinheiro também é uma energia, né? Sim. De que a gente precisa olhar o dinheiro de uma outra forma. Eu olhava o dinheiro como uma coisa ruim. Exatamente. Que o dinheiro mandava em mim, era ele que determinava o que eu poderia fazer. Então, é muito, muito louco isso, a junção de vários fatores, né? Mentalidade, tudo. E a mentalidade, principalmente, o fator da casa, são pontos importantes, né? E que você tem que trabalhar isso antes. Perfeito. Esse ponto, ele é extremamente crucial, a gente olhar para nossa história. Nossa história, ela importa. O lugar de onde a gente veio, quais foram as coisas que a gente aprendeu e como é que a gente aprendeu a se relacionar com o dinheiro. Porque dinheiro é um relacionamento. E isso tem que ficar muito claro. Ele não é meramente Pode ser abusivo, material. né? Exatamente. Ele não é meramente material. Ele tem essa questão de você se relacionar com o dinheiro. É uma troca. Então, a nossa história, ela importa porque quando a gente é ali, criança, a gente é meio que um livro em branco e a gente vai sendo moldado, escrito pelo contexto que a gente tem. Então, ali a gente vai formando as nossas crenças sociais, culturais e crenças sobre dinheiro. As crenças, elas podem ser funcionais ou disfuncionais. Por isso que você estudar sobre mentalidade é a primeira coisa que você precisa fazer quando você quer iniciar o processo de enriquecimento. Porque é aí que você vai entender como é que a sua mente, ela funciona. E isso é extremamente desafiador, não é um processo fácil. Muitas vezes você tem que bater de frente com coisas que você aprendeu, que você nunca questionou e que agora você está em movimento e você passa a questionar. Nossa, é um processo de aceitação, né? Sim, é um você tapa toma na cara, aquilo como verdade, às vezes o seu pai, alguma coisa que você ouviu. E a gente tem algumas frentes para que as coisas se tornem crenças, né? Que possam ser funcionais ou disfuncionais. Então, por exemplo, pode ser por repetição, de tanto você ouvir aquilo, por palavras mesmo. Pode ser por observação, de você ver exatamente o que a Anu trouxe aqui, o caso de, todo mês é aquele perrengue, vamos escolher a conta que vai pagar porque não tenho dinheiro para pagar tudo. Ou por impacto emocional. Então, essas três coisas podem fazer com que a gente crie crenças. E esse processo, ele é extremamente fértil na infância, que é onde a gente tá ali desenvolvendo realmente essa parte cerebral e fica gravado no nosso subconsciente todo esse aprendizado. E aí tem consequências na vida adulta, quando a gente vai realmente tomar essas decisões, enquanto você não rever as coisas que você acredita sobre isso, enquanto você não ver o dinheiro como uma ferramenta de construção, uma ferramenta de liberdade, e você vê ele com um aspecto negativo, o dinheiro não fica na sua vida. Você pode trabalhar o que for, você pode gerar muito dinheiro, mas você não acumula, porque você pode, no seu lado racional, estar dizendo isso. Não, eu quero enriquecer, eu quero realmente transformar a minha vida, eu quero ser uma mulher super poderosa. Só que lá no seu subconsciente não é o que você tem gravado. Você tem totalmente o contrário. Às vezes você tem até crença de merecimento, de você não se ver em certos lugares, de você ter dificuldade
de sonhar grande, de se sentir culpada, que você vai ficar muito descolada das pessoas com quem você convive, que muitas vezes eu já ouvi relatos de alunas de falar, mas aí eu vou enriquecer, minha família vai continuar pobre e ninguém vai me amar, eu vou ficar totalmente excluída, ou as pessoas vão se aproximar de mim por interesse. Esses são crenças disfuncionais, porque você tá associando o dinheiro a algo negativo, e isso impede o teu crescimento financeiro. Então, a mentalidade é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar nesse processo para você, e é como um autoconhecimento. Mexe muito com você, porque você vai olhar, nossa, mas isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre falou que era assim, e eu nunca perguntei, agora eu vou ter que perguntar. E aí, esse processo, muitas vezes, ele não é fácil, né? Tá, e aí quando a gente chegou, a gente tava falando sobre uma pauta, né? E te perguntei se você era especialista em mulheres, e você me disse que sim. Eu acho isso muito legal, porque posso estar entrando numa polêmica aqui agora ou não sei. Mas as mulheres, elas são colocadas nessa visão financeira em segundo plano, né? As mulheres, elas são colocadas em primeiro plano ali em outros aspectos. E pode ser que a criação da mulher, ela seja diferente da criação do homem. Como, por exemplo, o Lucas, né? E o Fábio também, o meu noivo, ele foi criado da mesma forma que o Lucas. O Fábio, ele investe, sei lá, desde... Com 14 anos, ele teve a primeira empresa. Então, assim, é muito diferente. Porque eu acho que, talvez a mulher, desde quando ela é pequenininha, ela é colocada naquele local de a bebezinha da casa, a mulher que precisa ter tudo, que precisa ser cuidada, né? Que o homem precisa prover e tal. Então, se você vem numa criação também machista, né? Que se coloca... Não é ruim, né? É legal você ter, né? Você ser cuidada, mas também esquecem da educação financeira para a mulher e deixam... tiram a independência dessa criança, né? Dessa adolescente, dessa mulher. E aí a gente cresce com esse pensamento. De forma... como você disse... Subconsciente. Ou que a mulher não pode ter mais dinheiro do que o homem. Porque isso quer dizer... Isso não quer dizer que não somos... É muita coisa, né? Isso não quer dizer que nós somos mulheres que queremos ser bancadas, que, nossa, vem o velho da lancha. Não, isso não significa. A gente pode ser mulheres trabalhadoras, mas também com essa criação, né? Nesse sentido. E eu acho que isso é muito local de mulher. Sim, com certeza. São várias camadas, Lili, do que você trouxe, assim. E... O Brasil, isso a gente explica economicamente, falando. Sim. Culturalmente, no Brasil, a gente não é incentivado a estudar sobre educação financeira. Não está presente na onde mais precisa, que é na base. Se a gente for olhar, a minoria do Brasil é rico, a maioria são pessoas classe média baixa. Então, o acesso a esse conhecimento não chega a essas pessoas. E a falta de acesso, muitas vezes, está atrelado à renda, porque quanto menos dinheiro a pessoa tem, menos acesso consequentemente ela não consegue nem olhar para essas coisas, porque ela tá tentando sobreviver. Exato. Então, são várias camadas. As mulheres, elas têm alguns aspectos a mais, né? Porque se a gente for olhar o ponto de partida, a gente já não tem o mesmo ponto de partida dos homens. A gente tem toda uma questão patriarcal de criação, e isso a gente tem que ir rompendo os ciclos. Acho que hoje a gente tem mais acesso, as mulheres, elas estão mais empoderadas em relação a isso, então elas conseguem observar essas coisas e trazendo para a vida delas e quebrando o padrão a partir da família que nasce dela, né? Então, se a gente olhar para gerações anteriores, é mais difícil de trabalhar esses pontos com eles, porque são coisas difíceis de você discutir, você conseguir ali quebrar esses paradigmas. Mas hoje as mulheres, elas vêm nesse movimento de se empoderar financeiramente e realmente buscar ali a sua própria jornada, né? O seu próprio protagonismo. E eu defendo muito o protagonismo feminino. Porque o dinheiro, ele é essa ferramenta de construção, é onde a gente consegue alcançar a nossa liberdade. E a primeira função do dinheiro é garantir a nossa segurança. Essa é a primeira função do dinheiro. E muitas vezes a gente meio que se perde. A primeira função é você cuidar da sua segurança. A segunda função do dinheiro é você usar o dinheiro para conquistar os seus sonhos. E a terceira delas, que vai muito além de você olhar para o seu umbigo, que é você conseguir ajudar pessoas. Quanto mais bem-sucedida financeiramente você for, mais pessoas você consegue realmente impactar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente olhar para a nossa segurança. E
Tá, e quando você fala em segurança, você tá falando do quê? Eu tô falando de segurança emocional, eu tô falando de estabilidade, eu tô falando de você ter uma casa confortável, você ter um conforto, condições mínimas de segurança, de você conseguir viver bem, garantir a sua alimentação, você ter realmente estrutura. Você garantindo isso, você consegue ir pro próximo nível, que aí sim você vai olhar pros seus sonhos, para as coisas que vão te trazer felicidade. E no Brasil, culturalmente, a gente não tem isso, a gente não tem essa visão de longo prazo. E a gente já teve 9 moedas diferentes, por exemplo. 9 moedas diferentes. A gente não tem essa estabilidade. Então é difícil pro brasileiro olhar a longo prazo. A gente é muito imediatista por causa desse ciclo volátil, econômico, né, que a gente vive, né? O dólar, por exemplo, que é a moeda mais forte do mundo, sempre foi dólar. A gente já trocou várias vezes. É cruzeiro, é um monte de moedas diferentes. Sempre desvalorizando cada vez mais. Desvalorizando cada vez mais. E isso causa um alvoroço ali social das pessoas, né? Então, o conhecimento, ele vem aos poucos. Acho que essa geração mais moderna agora vem querendo buscar mais, mas ainda estamos longe do cenário ideal, do cenário perfeito. Eu, como educadora financeira, eu escolhi trabalhar com mulheres justamente por causa disso, Lilian. E os números, eles nos trazem essa realidade fortemente, né? Mulheres, quando se tornam mães, estatisticamente, elas perdem o emprego depois que elas voltam de licença maternidade. Se a gente olhar por os cargos de liderança que a gente tem no Brasil, a minoria são mulheres, a maioria são homens. A gente ainda hoje, em pleno 2025, a gente vê diferença salarial entre homens e mulheres. Então, quando eu falo que a gente não sai do mesmo ponto de partida, são todas essas estruturas sociais que são fatores externos, que não dependem da gente, que a gente tem que lidar. Então, você se empoderar do seu conhecimento financeiro e você saber o que fazer com o seu dinheiro é o que vai te permitir você quebrar ciclos e você realmente fazer a diferença e conquistar o que é teu e ser grande e realmente voar, assim, sabe? Tá bom. Eu queria ter Tá, vamos ter que estar prolongando esse episódio, vai ser 3 horas. Senta aí, tá com tempo, obrigada. Aquelas assim, eu posso abrir meu banco? Eu já ouvi uma frase, o que você acha dessa frase? Que a nossa conta é do tamanho da nossa mente. Ai, eu super acredito. Tá merda, cara. Quem tá com 40 reais na conta lascou. Mas sabe por quê? Eu vou explicar por quê que eu acredito que isso é real. Que eu acho que tem muito a ver com a questão do merecimento. Porque muitas vezes... todo mundo aqui... Você quer ser rica, Lilian? Se eu te perguntar, você quer ser claro. rica? Você quer ser rica? Todo mundo quer ser rica. Só que assim, a gente tem feito o que precisa ser feito para ser rica? E isso está totalmente atrelado à sua mentalidade. Não adianta nada você falar que você quer ser rica e ser rica é subjetivo. Ser rica para você é quanto? É o quê? É 100 mil? É 1 milhão? É 5 milhões? Quanto é? Enquanto você não tem um número e você não sabe exatamente o que é ser rica pra você propagar pra sua mentalidade, pro universo que você quer ser rica, é muito vago. Subjetivo. É subjetivo. Então, a gente precisa ser específica. Então, por mais que hoje você não tenha na sua conta bancária o que você gostaria, o importante é que você esteja em movimento e você saiba onde você quer chegar. Por isso que eu digo que sim, eu concordo com essa frase. Eu já vi alguns memes, algumas coisas falando e o pessoal, nossa, então eu tô negativaço aqui, né? Não tô conseguindo expandir. Mas é muito em relação a isso. É quanto você está aberta para receber essa quantia de dinheiro. Sentido. Tem gente que tem vergonha de falar milhões, né? Às vezes tá tão com essa mentalidade e a gente tem esse teto financeiro. Às vezes você chega até 50 mil, 100 mil, foi o máximo que você conseguiu. Aí acontece alguma coisa, você tem que gastar o dinheiro, você não consegue ultrapassar esse teto. E isso é a tua mente. Muitas vezes te colocando alguns obstáculos ali, porque você não se acredita, não se vê como merecedora de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então é importante a gente olhar pra isso também. Uau! E eu acho que tem muito também, que eu vejo às vezes, assim, que às vezes a gente tem medo de
de ser, sei lá, supérfluo, de será que precisa de tudo isso? E aí você fica nesse impasse, né? Eu acho que a gente tá vivendo, eu tô sentindo isso, que a gente tá vivendo uma volta agora, assim, de que a gente tá olhando pras coisas e falando assim, nossa, mas será que precisa de tudo isso? Dá pra viver com menos, dá pra viver com uma vida mais simples. E aí, às vezes, a gente parece que tem medo, né, de falar, nossa, eu quero ter 1 milhão. Quero ter, não sei, por medo de ser... Fugiu a palavra, Fútil. mas... de ser... Tem uma palavra quando Raso? você quer... Não sei, Egoísta? Não. Não, quando você, tipo assim, tem muito e a pessoa enfim. Mukirana? Soberba. Soberba. Mukirana é foda. Sabe? Tipo, eu vejo muito isso, assim, das pessoas. Quando às vezes eu converso com algumas mulheres, mas nossa, será que eu preciso de tudo isso? Ou tem medo, às vezes, é louco isso. Até quando eu vou em lojas, as mulheres têm medo de entrar, às vezes, numa loja que não pode comprar uma roupa. E aí fala, não, ali eu nem entro. Então, tipo, eu sinto que às vezes as pessoas têm até medo de acessar uma outra realidade, com medo. Tipo assim, aquilo não é pra mim. Ou aquilo, eu não preciso daquilo, aquilo é fútil, a gente não precisa de muito dinheiro, dá pra gente viver com pouco. E eu acho que a gente entra também nessa questão de novo, né, da mentalidade, que são coisas que a gente coloca ali na cabeça. E eu tinha muito isso com o Lucas. Quando eu conheci o Lucas, eu também era a menina, tipo, sonhadora e tal. E o Lucas, a gente não precisa de muito. E aí, até eu mostrar pra ele que o muito, às vezes, não é ruim. Cara, dá pra gente sonhar um pouquinho a mais. Então, tem isso também, né, tá? A pessoa, acho que ela precisa se ver a mulher, ela precisa se ver nesses cenários. Eu acho que às vezes tocar nessas coisas. Eu lembro que eu teve uma época que eu queria muito o blazer da NV. E eu falava, cara, eu não vou entrar naquela loja. Não vou, porque eu não posso comprar. Porque eu falei, não, eu vou entrar nessa loja. E eu entrei na loja e falei assim, cara, dá pra eu comprar um blazer. Então a gente começa a se tornar as coisas que às vezes a gente sonha mais acesso, né? Mais palpável. Que às vezes a gente acha que é muito distante, né? Sim, com certeza. Esse relato que você trouxe me fez lembrar de uma passagem do livro Segredos da Mente Milionária. O T. Harv Eker, ele fala exatamente sobre isso. Sobre a gente se permitir estar em ambientes que você quer chegar, mas que hoje ainda não faz parte da sua realidade. Ele traz até um exemplo de você sair pra jantar, se permitir pedir um prato sem olhar o preço, tomar uma taça de vinho e você viver aquele momento empoderada, como se aquilo fizesse parte da sua realidade. Isso tem um poder sensacional na nossa mente, porque ali a gente tá provando pra nós mesmas que sim, é possível, e você tá experimentando uma energia que você nunca teve acesso, é algo novo pra você. E aquilo, por exemplo, dá pra fazer isso de várias coisas. Test drive, eu quero muito ter uma BMW, eu já fui fazer test drive na BMW. Hoje eu tenho dinheiro pra comprar uma BMW? Não tenho, não faz parte da minha realidade ainda, mas eu já me permiti. Na minha mente, eu já estou andando de BMW. Eu já consigo ver ela lá no estacionamento da minha casa, né? Na minha garagem. Porém, se permitir estar nesses ambientes, você ter contato. Então, olha, hoje eu não tenho condições realmente de comprar uma peça de luxo, mas eu já me permiti entrar naquela loja, sentir, experimentar um atendimento premium, porque tudo isso é diferente. A forma como você é tratada, o cheiro, o olfato, todas as sensações, elas envolvem a gente e tem esse impacto emocional. E impacto emocional a gente só molda com impacto, com esse impacto emocional e com repetição. Então, se você tem essa questão da escassez, de não ter dinheiro, do medo do dinheiro chegar em você, se permita viver essas experiências, porque isso vai quebrando aos poucos. E você viver fisicamente isso, tocando, fazendo, né, tocando no carro, vendo, aquela imagem fica na tua cabeça, você vai processando na tua tela mental várias vezes, você faz afirmações pra você mesma, isso reforça todo esse objetivo que você tem. E quando a gente fala que você trouxe a questão, mas será que ter muito dinheiro é soberba ou não? Eu falo que depende muito do que você quer pra sua vida.
Então a gente tem que ter os nossos objetivos de vida muito claro. Muitas vezes um salário de 10 mil pra Nu é ok, pra Thay nem chega perto, entendeu? Pra mim Não paga nem meu dia de beleza, no né, mínimo Thay? 100, gata. 10 não faz nem cosquinha com pra 10 mim. mil em 2025, cara. Então, e isso tá muito relacionado a essa questão das prioridades, do contexto dessa pessoa. Mas 10 mil pra uma pessoa, Que vem de dois, sendo realmente por exemplo. bem vendo do meu ponto de vista, mas vendo pelo ponto de vista de outra pessoa que vem do simples, 10 mil é o sonho de uma família. Exatamente. Então, tudo depende do contexto Poxa. da pessoa, dos sonhos, dessa realidade. E do padrão de vida, né? Padrão de vida. Então, se você for falar de 1 milhão por uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, é totalmente descolado. Muitas vezes não é o que ela tá buscando. Ela ainda tá na etapa de segurança, que é o primeiro pilar, entendeu? Ela tá tentando garantir contas pagas, uma boa alimentação, um carrinho pra pelo menos sair transporte público. Então, isso a gente tem que levar em conta. E eu acredito que a educação financeira ela é muito individual exatamente por causa disso. Eu não acredito em fórmula mágica. Por princípios e valores de cada um. Princípios, valores de cada pessoa. Você tem, sim, métodos, né? Tudo é pautado em métodos para você viver essa transformação. Dentro dos pilares que eu trabalho, a primeira coisa é mentalidade, depois planejamento, que é onde a gente trabalha essa questão do seu eu do presente, seu eu do futuro, porque muitas vezes a vida que você tem hoje não é a vida que você quer ter daqui 5, 10 anos, e como é que você faz para trilhar esse caminho e crescer. E investimentos, que é onde a gente multiplica o nosso dinheiro, para a gente não depender somente do nosso trabalho. A gente precisa aprender a fazer mais dinheiro com o nosso próprio dinheiro. E isso a gente consegue investindo, buscando ativos financeiros que realmente vão fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós. Agora, tá. Eu queria entrar numa parte prática aqui. Eu queria dar dica que essa mulher possa sair desse episódio aqui, ó, colocando a mão na massa, sabe? Dando um passo na mudança da vida dela. Sim. Primeiro, pra gente falar sobre uma pessoa que ela quer construir um patrimônio, a gente tem que falar sobre dívidas. Porque muitas mulheres hoje estão na situação de dívidas e não conseguem sair do ciclo dívidas pra começar a investir o dinheiro, como você mesma disse, né? Eu me especializei em investimentos porque pra mim era mais uma questão... Tinha mais a ver com o seu propósito, Sim. né? Mas você também me falou que também tem uma parceria com o Serasa, cria o conteúdo nesse sentido. Então, vamos começar por dívidas? Vamos, Lili. Eu gosto bastante de olhar para esse processo como um todo. Então, as dívidas, elas são consequências de decisões que a gente tomou no passado e que elas estão vindo agora, por decisões, às vezes... Nas faturas do cartão. Faturas do cartão. Parcela em 12, por gentileza. Aí tá sentindo agora. Suaves prestações. As parcelas, a falta de conhecimento também pode muitas vezes impactar na questão das dívidas, juros abusivos. O Brasil não é um país que tem juros baixos, a gente tem juros altos. E aí, quem sabe ganhar com juros, ganha dinheiro, quem não sabe perde, né? Que essa questão da dívida, ela vem muito em paralelo a isso. A gente toma crédito a juros muito altos, muitas vezes você não consegue pagar, e aí vira uma bola de neve para você sair desse contexto. Então, para uma mulher que está endividada e tá trabalhando essa questão de, olha, hoje o meu contexto é esse, mas eu não quero isso pra minha vida, eu quero realmente romper esse ciclo, dar a volta por cima, sacode a poeira, dar a volta por cima. Vamos dizer que é possível. É possível, sim, com certeza. E a gente começa tendo clareza. O primeiro exercício que você precisa fazer é sentar, abrir lá a tua conta do banco, abrir lá a Serasa, olhar todas as pendências que você tem. E aí a gente já entra num ponto muito emocional, que as mulheres, às vezes, elas estão já num nível tão difícil que elas têm fobia financeira. Elas não conseguem nem abrir a conta bancária. Sim, isso acontece e é muito, muito comum você ouvir relatos de mulheres que terceirizam, é só o marido que olha. Já tive clientes que era a mãe que fazia toda a parte de pagamento de conta, que ela não conseguia nem abrir a conta bancária. Isso é muito sensível. E a gente tá terceirizando uma responsabilidade que é nossa. Você é responsável por garantir a sua própria segurança. Isso não é terceirizável. Numa dessas, né, pode acontecer várias e várias coisas. Então, você precisa se posicionar e garantir a sua própria segurança. E é o dinheiro que faz com que você tenha isso. Então, você ter essa clareza, sentar e fazer lá a sua listinha das dívidas que estão pendentes. Eu trabalho com um método que ele é um pouco diferente. Se você for olhar no mercado, eles vão falar pra você começar pela dívida mais cara. Eu começo pela dívida mais barata. Olha só. É um método que se chama Snowball.
Por quê? A gente vai trabalhando a quitação das dívidas em paralelo com a formação da reserva de emergência. Então, eu consigo trabalhar 2 hábitos ao mesmo tempo com essa cliente, com essa mulher que está nesse contexto, ao mesmo tempo. E quando a gente começa quitando as dívidas de menor valor, você vai tendo pequenos sucessos financeiros. De uma lista de 10 dívidas que você tinha, hoje você consegue pagar só uma de R$50. Você vai lá e pega a mais barata que cabe dentro do seu orçamento. Olha, tá, e mês que vem eu sei que eu vou ter férias. Vou pegar R$1.000 e vou quitar mais uma outra dívida. Você indo de baixo pra cima, quitando as dívidas menores, você já vai ficando com esse gostinho de eu tô saindo do lugar. Ufa, né? tá indo. Ufa, eu tô saindo do lugar, eu realmente tô conseguindo ir mudando aos poucos o meu contexto financeiro. E em paralelo a esse plano de pagamento de dívidas que você vai fazer, então você vai fazer uma lista de todas as dívidas, vai elencar aí da menor pro maior, e você vai olhar dentro do seu planejamento financeiro. Se você não tem como é que você faz? Um orçamento. Quanto você ganha? Qual que é o seu salário? Quais são as suas contas fixas que você tem hoje? O que são contas fixas? Coisas que você tem todos os meses esse comprometimento. Aluguel, luz, água, internet, coisas que você paga todos os meses, academia, tudo mais. Tá, vamos colocar a academia na conta, tá? Licença. Embora você esteja devendo milhões aí, não sei que Você mantenha a gostosa. Tá, você qualquer pauta sai uma academia. Mentalidade. O seu Não, cara. entendeu? O O seu whey da dança. gastos fixos. Gastos fixos. Aí depois vem você olhar para os seus gastos variáveis, que são coisas mais relacionadas a lazer, o happy hour com as amigas. Os lookinhos. Uma make, produtos de higiene, o seu salão de beleza, algumas coisas que você faz. Ah, já pensou look e gasto fixo? Ai, meu gasto fixo no mês. É isso. meu Eu sonho. faço assim. É, meu Ai, sonho. isso é ótimo. É porque você já deixa um valor ali Ai, eu disponível, né? Sim. Ah, isso é O meu é bom. R$500. Eu deixo R$500 Mas tá todos os ótimo, meses. porque nem todo mês você precisa usar R$500 com isso. Exato. Às vezes, assim, eu quero uma peça que é mais cara, aí eu vou deixando a minha caixinha lá, junto Vai alguns acumulando. meses, eu Junta vou lá e 2 meses, vai compro. lá, 3, Eu tal. faço assim. Ah, isso é Ou ótimo. quando tem algum evento que apareceu que não deu tempo de me planejar muito bem, aí eu uso esse dinheiro Ó, e gente, compro. já pega essa dica que é interessante, viu? Então, é ótimo. Ah, você pode ensinar minhas clientes? Cara, mas isso com qualquer coisa. A gente tá falando de roupa. Sim. Mas, pô, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, primeiro os fixos, depois os variáveis, que são essas questões. E no contexto ideal, a gente teria que tirar uma parte para investimentos. Para a pessoa que está endividada, primeiro as dívidas, porque os juros da dívida dificilmente vão cobrir os juros de rentabilidade de um A investimento. gente vai falar sobre investimento daqui a pouco, então eu não vou te perguntar essa porcentagem. Tá bom. Então, hoje, esse é o passo a passo que a gente faz. Então, custos fixos, variáveis, quanto do seu salário. Se uma pessoa ela está com dívidas, ela pode estar também no cheque especial. Ela já está com um custo muito maior do que ela recebe. Isso é um outro problema. Teria que ajustar. E a gente começa ajustando pelos variáveis. Porque o variável, ele é mais fácil de você abrir mão. Abrir mão. Porque ele é variável. Então, você pode passar por alguns meses sem ir na manicure e fazer as unhas em casa. Você pode deixar de comprar suas blusinhas para priorizar sair desse Economizar no mercado. desse contexto, economizar no mercado, fazer pesquisa antes, fazer lista de compras, que é extremamente importante. Não vá no mercado sem fazer lista de compras, porque chega lá, você sai comprando tudo que você vê pela frente, às vezes não são quantidades que você precisa, estraga, ou você tá acumulando no armário compras que você poderia usar o dinheiro pra outra coisa naquele momento. Posso fazer um parênteses, uma dica pra isso? Que lá em casa funciona muito, Alexa. Alexa, pra fazer lista de A compras. gente fala, Alexa, adicionar... Tipo, acabou o azeite. Alexa, adicionar azeite. Quando a gente vai no mercado, só tem coisas que a gente precisa. Aí você Exato. compra pra Alexa. Não, ela fica no celular No como se fosse uma aplicativo, lista. né? E aí você vai ticando, ela vai sumindo as coisas que você já comprou. É Gente, ótimo. usem Mas Alexa. vocês Isso são- foi a salvação vocês são das muito nossas vidas. tecnológicos. Porque a gente Sim. tava acumulando muita coisa no armário. É. Eu falava, gente, a gente tá estragando comida, isso é pecado, tá? Aí começamos na Alexa, foi perfeito. Lista de mercado é extremamente importante. Ainda mais que a gente tá num contexto que as coisas estão mais caras. E aí, se você não deixa levar ali pela emoção que você tá no mercado, não vá para o mercado com fome, porque a gente tende a comprar coisas desnecessárias. Então, tão várias macetes Não que a vai gente no shopping tem. com a Núbia. Não, mas aí eu ensino a pessoa a economizar, porque... É verdade. São escolhas inteligentes, né?
né? No guarda-roupa inteligente. Entendeu? Isso é verdade. Vão no shopping só com a Núbia. Sozinha, não. As lojas querem me matar e a mulherada agradecer, né? Isso aí, amiga. Tudo bem. Então, essa mulher que tá nesse contexto de dívidas é fazer isso. Então, se ela tem alguma sobra mensal, ela consegue ir usando essas sobras pra ir quitando essas dívidas que ela fez do levantamento. Se a gente tem alguns momentos específicos no ano, por exemplo, que a gente tem o feirão da Serasa, que você consegue negociar suas dívidas com até 90% de desconto. Caramba. Tem vários cases de pessoas que conseguem pagar dívidas, assim, de 20 mil reais por 50 reais. Porque a Serasa, ela tem essa missão de você democratizar o acesso a crédito. E a gente só tem crédito quando a gente tem o nosso nome regularizado, né? O nome limpo ali, que eles chamam. Então, a gente tem essas estratégias ao longo do ano. Então, se atentem aí ao feirão da Serasa, que tem muitas oportunidades de negociação. Então, olhar lá se tem alguma oferta disponível para você e ir quitando essas dívidas aos poucos. Isso só quando o seu nome chega a ser negativado. Isso, só quando chega a ser negativado. Além dessas dívidas que a gente tem, que pode ser de instituições bancárias, você pode dever para pessoas também, né? Você pegou um dinheiro emprestado da mãe, do pai. Tudo isso entra dentro dessa listinha, porque dívida é dívida. Sim, claro. Então, a gente... Vai pagar tua mãe. Vai pagar teu pai, sim. Dívida é dívida. E a dívida, ela atrapalha esse processo de você prosperar, porque ela é uma quebra de acordo. Você se comprometeu e você não honrou com o seu compromisso. E isso atrasa um pouco a nossa vida. Então, enquanto a gente não conseguir sair disso, não olha ainda para investimentos. Exato. Você precisa olhar realmente. E renegociação com bancos? Quando que chega essa hora, assim? Porque isso me dá até um embrulho no estômago, assim, né? Porque a gente fala em renegociação. Isso com o banco. E já vem aquela coisa, né? Juros abusivos, altos, não sei. Quando que você indica pro momento que tá ali, a pessoa tá em dívida, que ela chega a fazer essa renegociação? Literalmente, eu não sei falar essa palavra. Ai, olha, Lília, a renegociação, principalmente cartão de crédito, que é um dos maiores problemas que a gente vê, ele é muito visto como um vilão, mas ele é uma ferramenta e as pessoas às vezes veem como extensão de salário, né? Seu salário é 20, aí o seu cartão é 50, então na sua cabeça tem 70 pra você usar. Girls Math. Eu vi um meme muito bom agora. Que é, você usa um crédito de um cartão pra pagar o outro cartão, e aí você vai, entendeu? Você vai migrando. Até você não ter crédito com mais nenhum deles. Nossa, e pior que tem gente que faz isso, meu Deus. Então, cartão de crédito, que é um dos maiores, assim, que tem a maior taxa de juros, que principalmente quando entra no rotativo, o que é aconselhável você fazer? Quando você tem a fatura e você vê que você não vai conseguir pagar, você se planeja para quitar essa fatura. Não pague o mínimo, porque aí sim você tá pagando só uma taxa de juros e aí vai virar uma bola de neve. Então, nunca pagar o mínimo não é uma boa estratégia. E aí eu sempre falo, ou você paga tudo ou você não paga nada. Porque você parcelar a fatura também é um problema se você está com o seu orçamento apertado. Porque o que acontece? Você vai negociar a fatura atual, só que você já tem parcelas seguintes. E aí vai somar essa parcela de agora com a parcela do mês que vem. E muitas vezes você não está olhando para isso e pode impactar de você não ter o dinheiro para pagar. E aí é juros sobre juros e aí sua dívida vai ficar impagável. E a gente precisa tomar cuidado com essas negociações que a gente faz com o banco. Porque o banco, geralmente, ele não dá muitas opções boas para os clientes. E aí a gente tem que ir atrás dos nossos direitos. Se você tá vendo que a taxa de cartão de crédito dos juros, ela tá muito descolada, que com certeza ela vai estar, tem alguns caminhos. A gente pode abrir uma reclamação direto no Banco Central, atrás dos nossos direitos, alegando que a taxa está abusiva, que você não consegue quitar, e você consegue negociar de forma super rápida. Tem vários advogados hoje, que inclusive que criam conteúdo, que legal estão isso, se posicionando sobre esse tema cada vez mais. Nossa, não tinha nem noção.
Já que o Brasil tem mais de 70% da população endividada, nós temos muitas pessoas. E desses 70%, a maioria são mulheres. Então, tem profissionais hoje que ajudam nesse processo de renegociação, de você conhecer os seus direitos, porque muitas pessoas não sabem. Às vezes já cabem dentro da lei do superendividamento, que é quando você já tá com mais de 80% do seu orçamento consumido e você não tem sobra. Se você pagar a dívida, você não tem moradia, você não tem nada. Então, essas pessoas já estão num nível tão alto que elas precisam desse suporte. Então, o Banco Central é um caminho, o Procon é outro caminho, para que você consiga buscar os seus direitos e buscar renegociações melhores, né, nesse processo. Muito, muito, muito interessante. Já quero fazer outra pergunta. Que demais. Cartão de crédito. Já que você tava falando, muitas pessoas veem como cartão... Acabou com o meu pano da bola. Me desculpa. Mas a gente vai aprofundar, porque eu achei um tema muito legal, super interessante. Você falou, algumas pessoas não veem o cartão de crédito só veem como vilão, não veem como um associado ali. Eu vejo que muitas pessoas, inclusive adotei isso pra minha vida recentemente, quer usar só o cartão de crédito pra gastos supérfluos, whatever. Você vai comprar uma água na farmácia, crédito. Você vai crédito, tudo. Porque você tem ali o seu limite, você não usa pra coisas além, você usa pro seu gasto, pro seu ganho ali. Qual que é a melhor estratégia para uso do cartão de crédito? Lili, o cartão de crédito, o melhor cartão de crédito é um que você tem algum programa de pontos associados, tá? Então, pra você fazer exatamente esse planejamento. E a gente tem que ter maturidade financeira para dar esse passo. Então, se você é uma pessoa que tem um histórico financeiro muito bom, de, né, comportamentos impulsivos, de muitas compras, de não ter muita clareza dessas prioridades na sua vida, não vá por esse caminho. É para quem realmente já tem essa maturidade financeira. E aí você poderia sim trabalhar com esses limites, tá? E aí, usando um cartão que, além de você ter esse limite de gastos ali através do cartão de crédito, você está sendo recompensada por isso. Então, a gente tem vários programas de pontos, programas de fidelidade mesmo. Bora viajar, gente. Que você troca os seus pontos por milhas. E aí, cada banco tem o seu programa. O Santander, por exemplo, ele tem o Esfera. No Esfera, você vai acumulando e aí você transfere esses pontos nos momentos específicos aí de bonificação que as companhias aéreas elas têm, para você transformar esses pontos em milhas. E aí você pode viajar de graça, porque se você tá concentrando todos os seus gastos no cartão de crédito, você vai ter muitos pontos para trocar. E tem alguns mecanismos que vão além do cartão de crédito, que eu vou falar sobre isso também, que você também pode acumular pontos. Mas assim, a melhor estratégia para você usar o cartão de crédito é essa, como estabelecendo limites de gastos mensais, porque você, inclusive, você pode usar... O limite seria o teto do seu salário. Tipo, isso seria o mais indicado, assim. Não o teto do salário. A gente tem que viver sempre um nível abaixo da nossa renda. Então, assim... Gente, não gastar todo o salário no crédito, tá? Deixar ali o limite, mas... Tá? Reduzir... Lilian, reduzir o limite. Querida. A próxima atribuição da Lilian do cartão de crédito. Reduzir o limite. Vamos dar um passo atrás, né? Vamos colocar uma porcentagem aí, Lilian. Sim, a gente tem que sempre viver um nível abaixo da nossa renda. O ideal é que a gente viva com 80% da nossa renda. Mas sim, Lili, dá pra você... Eu vou até pegar uma água. Pega aí, amiga, pega pra mim também. Eu que vou ter que beber. Dá pra você pagar a escola dos filhos com cartão de crédito. E tudo isso vai gerar ponto. Então, tanto os custos fixos quanto os variáveis, você pode realmente ir usando essa estratégia. E aí, por exemplo, se você tem o vencimento do cartão e você recebe o seu salário antes, você já tem esse limite de gastos, o dinheiro fica na tua conta rendendo até você pagar a fatura. Então, você também ganha na rentabilidade se você souber essas estratégias de timing entre receber o dinheiro, pagar a fatura, respeitando esses limites que você vai estabelecer aí de crédito. Então, é bem importante. O cartão de crédito, ele pode ser uma super ferramenta, inclusive, de construção de patrimônio, porque é um dinheiro que você estaria pagando sua passagem aérea, você gastou no cartão de crédito o ano inteiro e você tem milhas e pontos para você trocar. Massa. Mas cartão é o único caminho? Não. A gente tem vários programas de fidelidade que são de empresas parceiras, onde você pode comprar e receber
pontos por isso. A Livelo é a maior delas e assim, a gente faz muitas... Livelo. A gente faz muitas compras na internet hoje. E aí, depois que você passa a se inscrever nesse programa de ponto, todas as compras que você fizer, você ganha pontos em relação a isso. Qualquer compra online? Qualquer compra online. Tem os sites parceiros lá. Então, Casas Bahia, muitas vezes, 5 pontos você ganha a cada real gasto. Olha. Se você fosse na loja física e comprasse, muitas vezes você paga o mesmo preço e você não estaria tendo nenhum benefício em relação a isso. Então, é aí que vem essa questão do conhecimento, de você estar atenta, porque vai somando cada uma dessas estratégias que eu tô trazendo aqui pra vocês. Você já muda a sua vida da água pro vinho. E é dinheiro na mesa, que muitas vezes a pessoa não tá vendo. No teto do seu salário. Gente, só não coloca o limite no teto, tá? Assim, você já ganhou na vida, entendeu? Você até pode colocar no teto, só que você não gasta tudo. Exato, pelo amor de Deus. 80% você tá liberada, tá bom? 80%. Então, a Livelo, ela faz isso. Ela tem os sites parceiros. E aí, você, por exemplo... Olha, tá, eu quero comprar um livro na Amazon. Compra direto pelo site da Livelo. Não compra na Amazon. As suas compras você faz direto pelo site dessa parceira. Exato. E aí, ele vai juntando lá. E aí, você tem o Shopping Livelo, que você poderia trocar os pontos direto por lá. Não é muito vantajoso. O ideal é você juntar uma boa quantidade. E aí, nos momentos de bonificação, você vai lá e troca por milhas, porque o que você consegue viajar é com as milhas, não com os pontos, né? Então é importante ficar atenta. E assim, na internet você encontra, tem vários grupos de aviso, de promoções, ficar atento nas próprias operadoras, então Latam, Azul, que eles comunicam quando eles estão tendo essas bonificações. Então, transferência bonificada, 40%. Então, dos pontos que você vai transferir, você vai ganhar mais 40% em cima para transferir, para transformar em milhas. Então, tudo isso são estratégias que vocês podem usar para realmente seguir aí nesse caminho de mais leveza, mais liberdade, mais dinheiro no bolso, que é o que a gente quer, né, manas? Exatamente. A gente sente o dinheiro girando, né? Não fica aquela coisa parada, né? Aquela... Ou só indo. Ou só indo. Ou só... Vamos para investimento agora? Bora! Como começar a investir, Thay? Pelo amor de Deus. Primeira coisa, quando a gente começa a falar de investimento, paga as dívidas. E aí depois... além do que falamos, né, tipo, sobre mentalidade, sobre a questão das dívidas. O primeiro investimento que você tem que ter na sua carteira é a sua reserva de emergência. Eu não chamo de reserva de emergência, eu chamo de reserva de liberdade. Ou reserva da paz, ou reserva financeira. Dê um nome mais apelativo pro lado positivo, porque a emergência ela já requer esse... Que vai dar um BO. Que vai dar um BO e vai ter que gasto, entendeu? Então, eu sempre falo para as minhas editoras, vamos criar a nossa reserva de liberdade, reserva de paz. Reserva de paz, gostei. Que ela tem exatamente esse objetivo, é garantir o nosso presente. Então, se acontece alguma coisa, o seu carro quebra, você tem que recorrer a algum dinheiro, é esse dinheiro que você vai usar. Muitas vezes... não somente para coisas ruins, como saúde, alguma estabilidade, alguma coisa imprevista que aconteceu, mas também a reserva ela serve para oportunidades. Porque se você tem dinheiro, você tem poder de compra. E muitas vezes você consegue negociar melhores preços à vista. E tudo isso você só vai conseguir se você tiver essa reserva. Então, você tem um consórcio rodando, você vai dar um lance. É que o consórcio, no caso, Lili, é um objetivo diferente. Eita, então vamos por partes. Porque a reserva, ela é para você ter dinheiro na conta. Então, se você tá juntando para dar o lance do consórcio, aí teria que ser um outro objetivo de investimento. Outra caixinha. Outra caixinha, exato. Então, a reserva é a primeira coisa que a gente tem que atacar. E Thay, quanto? Quanto que eu tenho que guardar de reserva? Você precisa ter, se você é autônoma, você trabalha por conta, precisa de um período maior. Então, pelo menos 9 meses do seu custo de vida. Não é faturamento, não é do salário, é de quanto custa ser você, quanto é que você sobreviver custa no mês, exatamente. Se eu tivesse que ficar 9 meses sem trabalhar,
quanto eu precisaria de dinheiro pra me manter sem deixar de pagar as minhas contas. Vai tá caro. Vai tá cara. Tá custando caro. Gravando podcast ou sem gravar podcast? Viu, gente? Socorro aqui. Então, a reserva, essa é a lógica, Nu. Então, pra quem é autônoma, precisa ter, gente. Porque você trabalha por conta, você não tem previsibilidade de receita, você pode isso foi uma passar... coisa que eu sofri. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa da sua vida e você tem que ter dinheiro pra estar preparada pra isso. E aí, uma reserva muito pequena, ela não vai te proteger muito. Vai te quebrar um galho. Então, o ideal é que você tenha realmente esses meses. E é construindo. Não é de uma hora pra outra que você vai ter aí 50 mil, 70 mil reais investidos na reserva, tá? É um processo. E a reserva, ela é dinâmica. Ela é viva, exatamente porque as coisas vão acontecendo ao longo do processo de juntar esse dinheiro, de você começar a investir. Justamente por isso que é uma reserva. E é uma reserva. Então, aconteceu tal coisa, tira lá. E aí, no próximo mês, você repõe. E aí, todo mês, você vai colocando pra você ficar mais ou menos nesse médio aí de 9 meses pra quem é autônoma. Pra quem é CLT e tem previsibilidade de renda, já tem uma estabilidade, já tá há alguns anos na empresa, eu recomendo pelo menos 6 meses de reserva de emergência. Por quê? Pode ocorrer de você ficar desempregada, de você ter que se afastar do seu trabalho por algum motivo. Aí tem o seguro-desemprego. Ou da família até, às vezes o parceiro passa por alguma dificuldade, aí você muitas vezes tem que ser a provedora por um tempo. Então, tudo isso são questões de cenários que a gente tem que se proteger e a reserva, ela serve exatamente pra isso. E aí, tem um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo muitas vezes, né? Que é pular passos. E aí, não tem nem reserva de emergência e já tá investindo lá pra aposentadoria. Isso é um erro, porque você tá se protegendo do futuro. Só que você tá prendendo um dinheiro que você só vai poder resgatar lá na frente. E se acontece alguma coisa hoje, você não tá protegida. Então, a gente tem aí que quebrar os objetivos. Então, reserva é objetivo de curto prazo. É coisas que a gente tem que olhar aí nos próximos 2 anos de você ter essa meta de juntar a sua reserva. E aí, mas nossa, 6 meses pra mim é muito dinheiro. Não sei quanto tempo eu vou demorar. Em 2 anos eu não vou conseguir. Tudo bem, vai juntando. E aí, ao longo, vai surgindo as oportunidades. Vai pondo na reserva. Era o objetivo mais importante. Sempre deve ser a reserva. Número 1. Beleza, comecei a juntar pra minha reserva, quero olhar para os meus objetivos de curto, médio e depois de longo prazo. O que considera um objetivo de curto prazo? Metas que você quer alcançar a cada até 2 anos. Em até 2 anos é curto prazo. De 2 a 5 anos são metas de médio prazo. Então, de 2 a 5 anos, o que eu quero alcançar? Olha, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem internacional. São metas que às vezes demanda um esforço financeiro maior, porque são mais caras. Quero quitar minha pós-graduação, quero fazer... aí depende de cada pessoa, cada objetivo que é muito individual. Muitos sonhos diferentes. Muitos sonhos. E aí, depois, a gente vem para as metas de longo prazo, que são metas acima de 5 anos. Que é aí onde entra, muitas vezes, a casa própria, de quem vem no processo de planejamento, que não quer financiar muito o valor da casa, e aí quer dar uma entrada maior, já é uma meta de longo prazo. A própria aposentadoria, a educação dos filhos, para quem é mãe. Rapaz, precisa olhar para essa questão. Vai achando que você vai tirar da sua reservinha. Então, a reserva financeira, ela é a principal que a gente tem que priorizar. E depois a gente vai... reserva, né? Exato. O enxoval, alguma coisa que aparece, você poderia usar. Amigo, porque é um negócio inesperado. A não ser que você esteja se planejando, sei lá, né? Enfim. Não tinha no seu planejamento, você pode usar o dinheiro exatamente pra isso. E então, a primeira coisa, pra quem quer começar aí no mundo dos investimentos, é a reserva. Tá, e onde é que eu coloco o dinheiro da reserva? Ponto importante. Que é uma coisa que... A primeira coisa, beleza, mas reserva. Quais são as características de investimento para reserva financeira? Conta poupança do Santander. Pelo amor de Deus, Liz. Sabia? Gente, poupança não é investimento. Cancela. Poupança não é investimento. Gente, falei brincando, tá? A poupança, ela tem uma dinâmica que não é boa para você ganhar dinheiro, para a gente considerar como investimento. O principal objetivo de você investir o dinheiro é você ganhar dinheiro. E a poupança, ela tem uma dinâmica que ela é muito ruim. Por quê? Você só ganha dinheiro quando você completa aniversário, por exemplo. São 30 dias. Então, vamos supor, coloquei R$1.000 lá, deixei durante 29 dias. E aí, aconteceu uma coisa, precisei do dinheiro, eu resgatei. Meu dinheiro ficou lá durante 29 dias. E por causa de um dia que
que eu não deixei, ele não rendeu nada. Então ele ficou praticamente parado, porque ela tem essa dinâmica de aniversário. Se você resgata antes, também, né? Você perde. Seu dinheiro ficou lá parado sendo comido pela inflação. E também tem a questão da rentabilidade, que a rentabilidade da poupança, ela é baixíssima. Então, ela não cobre nem a inflação. Eu não sei se é claro para vocês o que é a inflação. Mas a inflação, hoje ela é medida pelo IPCA, que é o indexador econômico que a gente tem. E ela mede o valor do dinheiro no tempo. Então, a perda de valor. Então, se você for considerar R$100 em 2024, você comprava X itens da cesta do mercado. Se você for com os mesmos R$100 hoje, em 2025, você já não compra mais os mesmos itens. Esse é o efeito da inflação. O nosso dinheiro, ele vai perdendo valor. Então, o investimento, ele tem esse objetivo de proteger o nosso patrimônio para que o nosso dinheiro, ele não perca esse valor e também multiplicar, que aí é onde você ganha rentabilidade que é acima da inflação. Então, mesmo descontando a inflação, você ainda tem um saldo financeiro positivo. Então, a poupança, ela não tem essa característica. Por isso, a gente descarta ela. Esquece a poupança, minha filha. Tira o dinheiro daí. Os dois investimentos que são ideais para reserva financeira, a gente pode optar pelo Tesouro Selic, que é um título público do Tesouro Direto. Quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando seu dinheiro pro governo. E é importante a gente pensar sobre isso. Quando você vai escolher o investimento, você tem que saber para onde é que o seu dinheiro está indo. Então, quando você compra um Tesouro Selic, você está emprestando seu dinheiro pro governo, ajudando ali na questão do orçamento público, né? Então, pensa, a gente também o Estado tem lá um orçamento, inclusive a gente está com déficit gigantesco, e o Estado usa dessas captações de recursos de investidores que têm dinheiro que contribuem aí no nosso processo orçamentário do Brasil, no caso. Então, quando você está comprando título público, você está ajudando o governo, de certo sentido, né? Em certo sentido, a recuperar essa parte fundo, né? Do orçamento. Então, o Tesouro Selic, ele é muito bom para isso por três características que a gente chama da tríade dos investimentos. A primeira coisa é o risco. O risco do Tesouro Selic, ele é baixíssimo. Por quê? Você está emprestando dinheiro para o governo, então numa escala de crise, o governo, ele é o último a ser afetado. A gente tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, então até R$250 mil seu dinheiro, ele está protegido. Se acontece qualquer coisa, o FGC, ele garante esse dinheiro na tua conta, ele te passa esse dinheiro. Então, é um investimento de muito baixo risco. E quando a gente está procurando um investimento ideal para reserva, a gente tem que mirar nisso. Um investimento que vai proteger o nosso dinheiro, que a gente não tem risco de perda ali, né? Não tem nenhuma variação negativa. Então, a primeira coisa que a gente olha. Segunda coisa que a gente tem que olhar é a liquidez, que é a facilidade com que a gente transforma esse ativo financeiro em dinheiro. Então, no Tesouro Selic, em um dia útil, o dinheiro, ele tá na sua conta. Se você comprou um título e aí acontece alguma coisa, você precisa resgatar esse dinheiro da sua reserva, em um dia útil, ele tá disponível. Então, ele é um ativo de alta liquidez. Diferente de ativos da renda variável, por exemplo, ou de um LCI, que tem uma característica que não tem alta liquidez, que é difícil de você vender. Então, quando você vai escolher um ativo para sua reserva, você tem que olhar esses dois pontos. E o último, que é rentabilidade. Então, render pelo menos acima da... A gente fala, né, 100% de CDI, aí o CDI, ele é muito próximo da nossa taxa Selic. Taxa Selic é a taxa referencial, e o Tesouro Selic, ele segue a taxa Selic. A gente tem lá os vencimentos, e ele é um investimento que a gente chama de rentabilidade híbrida, porque ele rende Selic mais X%. Então, tem uma rentabilidade, esse X% é fixo, e a Selic, que ela é variável, conforme a gente vai ter nas reuniões do Copom, e vai sendo revista trimestralmente. Então, são 3 fatores que a gente olha: rentabilidade, risco e a liquidez. Então, para investimento de reserva, precisa ser baixo risco, alta liquidez e rentabilidade baixa, porque não tem como você ter um investimento de baixo risco e rentabilidade alta. Sim. Estamos querendo muito. Ele é... Ou seja, preenche todas as características. Exatamente. Então, essas são as 3 coisas que a gente tem que olhar quando a gente vai buscar um investimento para os nossos objetivos, né? Então, quando a gente fala de um outro objetivo,
Thay, beleza, eu já tenho a minha reserva, eu quero olhar para as minhas metas de médio prazo, longo prazo. Então, aposentadoria, que é um ponto super sensível, que a gente, no Brasil, as pessoas elas não têm o hábito de olhar para 10 anos, 20 anos investindo dinheiro. Isso não é comum, principalmente mulheres, de você ver mulheres falando sobre isso, que elas estão investindo para aposentadoria, onde você pode colocar esse dinheiro. Então, aí a gente está falando de uma estratégia de longo prazo. E quando a gente fala de juros compostos, no longo prazo a gente sempre ganha. Porque juros compostos é uma bola de neve, é juros sobre juros. Então você colocou R$100, aí em um mês o seu dinheiro ele rendeu R$10, então ele tá 110. Os juros ele vai rodar em cima de 110 e não mais em cima do saldo inicial de R$100. Esse é o poder dos juros compostos. Então a gente tem como que a gente multiplica, qual que é o fator de multiplicação do nosso dinheiro? Aportes, tempo e juros. Então, a gente fazer aportes mensais, quanto maior volume financeiro de aporte a gente conseguir fazer, e aí não sei se está claro para todas esse termo, que é o aporte, é o dinheiro que a gente reserva mesmo para investir. Então, são aportes financeiros. Quanto maior nosso aporte, melhor, mais rápido a gente vai acumular riqueza. Segundo fator é essa questão do tempo. Quanto mais tempo você deixar, mais o seu dinheiro ele vai crescer. Ou seja, você colocou e esquece. Pelo terceiro fator, que é os juros compostos, né? Então, é importante a gente olhar para essas coisas também, que são alguns termos iniciais para quem quer começar a aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, pensando em aposentadoria, a gente tem alguns outros ativos financeiros, ainda dentro do Tesouro Direto, que eu gosto bastante do Tesouro Direto, que é um investimento de renda fixa, que é onde você consegue ter uma previsibilidade de quanto você vai ganhar de dinheiro. Para quem está começando, essa previsibilidade traz essa confiança de você saber, você fazer simulações. Fica palpável, né? Fica palpável dela saber quanto que ela ganha. Então, para você, nesse processo de autoconfiança, de você se tornar investidora, é muito importante você começar a ir pela renda variável, que é onde você consegue ter essa noção das taxas e saber quanto o seu dinheiro vai render. Então, no título pré-fixado, você consegue saber exatamente, porque ele é pré-fixado. A taxa ela é fixada no momento que você está comprando aquele ativo. Então, se você está fechando um contrato a 14% de rentabilidade ao ano, se a Selic fica baixa, fica alta, se acontecer crise no governo, é fixo, é pré-fixado, é 14% que você vai receber na data de vencimento. Aí a gente tem os que são pós-fixados. Os pós-fixados, eles acompanham os indicadores. Aí realmente pode ter uma variável, mas se a gente olha o histórico desses indicadores, eles variam pontos percentuais. Então, não são mudanças bruscas e você consegue também ter essa confiança que ela vem através do conhecimento, ela vem através dos estudos. Quanto mais você estudar sobre esse tema, mais segura você vai estar para realmente ir buscando novas opções. Então, o Tesouro IPCA+, por exemplo, ele paga para você IPCA mais 4%, IPCA mais 7%. E como eu falei para vocês, a gente não tem juros baixos no Brasil. A gente consegue garantir uma boa rentabilidade, porque ele tá te garantindo IPCA mais 7%. Se o seu dinheiro não rendesse nada e tivesse só cobrindo a inflação, ainda assim ele estaria garantindo o seu poder de compra, mas ele ainda tá te pagando 7%. Então, o IPCA ele é ótimo para objetivos de médio e longo prazo, porque aí você tem essa garantia do teu dinheiro sendo coberto pela inflação e rendendo bastante. Você consegue fazer várias simulações através do site do Tesouro Direto, inclusive recomendo muito se você nunca acessou. Lá você consegue comparar, inclusive, R$1.000, quanto renderia na poupança, quanto renderia no Tesouro Selic, quanto renderia no LCI e no LCA, por exemplo. E aí você consegue ter essa noção de rentabilidade e aí sempre adequando o investimento ao seu objetivo. Então, se o seu objetivo é um objetivo de médio e longo prazo, você não vai pegar um vencimento de curto prazo para esse investimento. Não faz sentido, porque a rentabilidade vai ser muito menor, muito menos vantajosa. E o contrário também é verdade. Você não pode pegar o dinheiro que você... Muito longo, né?
que você não tem nem reserva, e aí você tá prendendo seu dinheiro no investimento que tem vencimento muito lá na frente, se você resgatar esse dinheiro antes, você é penalizada. Muitas vezes você tem imposto de renda, você perde essa garantia de rentabilidade. Então, são vários fatores. Então, a mais importante desse processo é você adequar os seus investimentos aos seus objetivos. Por isso que você coloca lá em que momento você quer realizar esse objetivo, porque é aí o que vai te determinar onde você põe esse dinheiro. E tudo isso faz parte do planejamento. Do planejamento. Perfeito. Legal. Puta que aula, hein, Ixi, galera? gente, tudo bem? Ó, eu acho que tinha papo pra mais de hora aqui, né? Porque a Nossa, gente poderia falar sobre outros investimentos também, né? Sim. Nossa, hoje em dia tem muitas opções, né? Muitas. Mas a gente já fomos avisadas que o nosso tempo tá na garganta, né? Então, vai ficar aí, ó, pros comentários. Deixem nos comentários. Mas eu acho que a gente fez um caminho muito legal. Eu acho também. Eu acho de mentalidade. Exatamente. dívidas, Que dá para as pessoas e aí investimento. iniciarem, né? Eu acho que gerou um conhecimento um pouquinho sobre foi tudo. muito legal. Sensacional. Gostou? Eu amei. Inclusive, se as meninas quiserem também me acompanhar nas redes sociais, posso falar aqui? Claro. que pode. A nossa... Vai, Dudinha, coloca aí o Bota aí. Instagram. Meu Instagram é Tayane Paixão S. Eu crio conteúdos diariamente sobre finanças para mulheres. Então, trazendo muito essa parte de comportamento, de mentalidade, de investimentos para nossa realidade. Porque nós, como mulheres, temos alguns quesitos aí diferentes. E então, vão ser todas muito bem-vindas lá para adquirir ainda mais conhecimento. Já segui, não estava seguindo. Não sei porquê. Arrasou. Acabei de seguir, porque, ó, vai ser muito match isso aqui, viu? Com certeza. Agora, vai. Não Faz a sua para de pergunta. fazer isso comigo. Tá aí, vamos lá, quem sabe, né? Você conhece o Manda Bola? Não. É isso. Deusinho, poxa, da minha vida. Vamos falar Manda Bola conhecida. Vai ficar conhecida, amiga. O sonho dela é que eu Manda Bola seja o que é. As pessoas sentem que falam, você conhece Manda Bola? Conheço. Mas a gente já teve casos. Só que eu gostaria de aumentar a frequência com qual isso acontece. Vamos lá. Manda bola são perguntas e respostas rápidas. É tipo assim, ó. Manda bola. Tá. Entendeu? É isso. Sem pressão. Ai, não. Investir ou poupar? Investir. Poderia ser poupar. Cáspita. Pra... Poupar. Vai. Um lugar no mundo onde você gostaria de viver por um tempo. Austrália. Meu sonho. Inclusive, eu tenho uma tatuagem nas minhas costas. Eu tatuei koala? Não, é o mapa do mundo com um avião indo pra Austrália. Que legal, vai se realizar então, tá? Amém. Todas as vibrações, Deus está na frente do seu sonho. Inclusive a gente entrevistou uma moça que morou na Austrália. Verdade, o episódio verdade, dela tá Mariel. muito legal. Ah, a vou Mariel. procurar. Intercâmbio. Verdade. A primeira coisa que você compraria se ganhasse na loteria? Eita. Investimento. Ações e fundos imobiliários. Pensamento, vamos gastar Agora tudo. a pergunta, roubaram minha pergunta. Aqui a gente já falou. Cartão Poxa. de crédito, vilão ou aliado? Aliado. Parceiro. Mas, cara, isso aí é Foi legal, um né? tabu, porque muitas pessoas veem como um vilão. Tem muitos memes em cima de fatura, né? Uhum. Essa coisa toda, mas a gente vai tudo desprogramar com esse seu episódio, tá? Isso aí. E agora, vamos para a pergunta que fecha A mais você simbólica. sabe, né? Essa final, eu acho que todo mundo imagina por qual que favor, é. né? Por favor. Thay, o que te motiva? Eu acredito que é o meu propósito. Hoje eu inspiro muitas mulheres com a minha história de vida, com as coisas com que eu acredito, com eu sendo o meu próprio case de sucesso. Então isso me motiva a ser uma mulher melhor a cada dia. O meu filho é o maior exemplo disso, de motivação diária que eu tenho, de me tornar uma pessoa melhor. E dentro da minha casa, eu ser o melhor exemplo para ele, para minha família. Isso também é algo que me motiva todos os dias a acordar e ser feliz. O meu trabalho tem essa contribuição com as mulheres. E acredito que é isso. Maravilhosa! Tá, olha, sinceramente, você me surpreendeu, assim. Eu tava com uma expectativa boa e foi assim, Veio além. É verdade. Foi além. É verdade. Adorei te conhecer, foi um prazerzaço mesmo conhecer a sua história, saber que a gente pode ressignificar, porque tem muitas pessoas que vão colocando desculpas, e você trouxe aí um exemplo de uma vida
de escassez pra uma vida de muita prosperidade. E glória a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, que você continue mudando a vida de muitas mulheres. Ai, E porque realmente transforma. Sim, com certeza. Quanto mais mulher rica no mundo, melhor. Então, mulheres que investem Tá, são mulheres, livres. E uma das coisas que eu acho que a Thay trouxe aqui, que é uma das coisas que me chamou a atenção no começo, é que muitas vezes a gente vê a nossa história como algo de sofrimento, né? E a gente fica ali, Como só vítima, olha pra né? trás e pra trás, e vítima, e eu cresci assim, e eu preciso ser assim. E você pegou a sua história Famosa Gabriela. e fez da sua história um trampolim pra você não só crescer na sua vida, tipo assim, cara, eu não quero viver isso, mas, cara, a minha história vai ajudar outras pessoas. Então, Sim. você saiu exatamente desse lugar de vítima da sua própria vida e você tira as pessoas do vitimismo Ressignificou. também. Então, Exato. E ainda ajuda a pessoa. exato. Então, não tenham vergonha da história de vocês, porque muitas vezes é a nossa história que faz tudo acontecer, faz mudar tudo, né? Olhar com carinho pra isso. Às vezes a gente tá passando, né? No momento, às vezes parece que, é difícil, mas olha pra sua história como a Tá olhou, que eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. E muito obrigada por Quer estar deixar um aqui. recado pras mulheres que nos assistiram até aqui? Quero muito deixar um recado pra vocês, que acreditem mais em vocês. Olhem pra história de vida de vocês e quais são os aspectos em que você foi forte e corajosa e que vai te movimentar a você continuar em busca do que você quer pra sua vida. Porque sim, você é capaz de conquistar os seus maiores sonhos, desde que você acredite que isso é possível. Então esse é o recado que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e foi lindo. E nunca é tarde, né, tá? Nunca é tarde pra começar. Isso aí. Maravilhosa! Agora a gente tem um final, que é o nosso círculo de boas energias Sim. pra te agradecer Muito por estar obrigada. aqui. Foi incrível. Você arrasou, amei. tá? Foi Veio, lindo. chegou chegando, entregou tudo e mais um pouco. Exatamente. Tapamos a Tá, nossa obrigada, viu? Muito obrigada, E agora a gente meninas. olha ali e dá um beijo, tchau. Até a próxima. Valeu!